Crítica de Kant e a força do argumento moral. O filósofo prussiano Immanuel Kant criticou os argumentos clássicos para a existência de Deus da chamada teologia natural, que compreende os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico. Isso ele fez partindo de seu sistema epistemológico, de sua teoria sobre o conhecimento. No sistema filosófico de Kant, o chamado criticismo, em sua obra Crítica da Razão Pura, ele indica as possibilidades do conhecimento ou as formas de conhecimento que são, na nomenclatura do próprio Kant, pelo menos três. A primeira forma é o conhecimento a priori, de um juízo analítico, um juízo que é independente da experiência. Seriam as formas puras da sensibilidade, como espaço e tempo, ideias da razão. Por exemplo, os corpos são extensos, todo triângulo tem 3 lados, todos os solteiros não são casados. Nesses casos, o predicado B está contido no sujeito A. A segunda forma é o conhecimento a posteriori, de um juízo sintético, um juízo que é dependente da experiência. Por exemplo, este corpo tem tal peso, aquela casa é verde. Nesses casos, o predicado não está contido no sujeito. É preciso experimentar algo para se conhecer. E a terceira forma é a possibilidade do conhecimento sintético a priori. Por exemplo, a matemática e a física. Isso porque são conhecimentos universais e necessários. E também eles fazem o conhecimento evoluir. Então, diante dessas possibilidades de conhecimento, sendo o espaço e o tempo necessários para o conhecimento, nós só conheceríamos os fenômenos das coisas, mas não as coisas em si. Dessa forma, podemos pensar o mundo metafísico, mas não conhecê-lo. Por isso, Deus, como perfeição absoluta e o ser do qual todos os seres dependem, está como ideia da razão e, mais que isso, como ideal por excelência da razão. Mas a prova ontológica, que apresenta Deus como o ser mais perfeito que existe e, portanto, tendo a importante característica da existência, pois senão não seria perfeito, é uma prova que, segundo Kant, erraria ao trocar o predicado lógico pelo real. Ou seja, a existência real não se extrai apenas do conceito ou ideia. Kant diz que isso é só uma tautologia, ou seja, uma proposição apenas analítica em que o atributo ou predicado é uma repetição do sujeito, como nos exemplos que demos da forma de conhecimento a priori, do juízo analítico. Nesse caso, é uma ideia ou um ideal da razão, mas não supera esse limite, não vai para o âmbito da experiência em termos de conhecimento. A prova cosmológica, que traz Deus como o ser necessário, como condição dos seres contingentes, é uma prova que erraria porque o princípio de causa e efeito só tem significado no mundo sensível, com base na experiência. E também erraria porque é apenas mais uma versão da prova ontológica, pois a existência real do ser necessário só é intuída intelectualmente. O mesmo ocorreria com a prova teleológica, que no máximo demonstra um arquiteto do mundo, mas não diz quem ele é. Aqui cabem duas observações. A primeira é que, para Kant, assim como a ideia da alma, a ideia de Deus não é uma ilusão transcendental. É uma ideia que tem uso regulativo, que ordena a experiência. Ela não amplia o conhecimento, mas unifica o conhecimento. A segunda observação é que, segundo esse ponto de vista, se não dá para afirmar pelas provas tradicionais
a existência de Deus, também não dá para negar. Ainda na Crítica da Razão Pura, Kant expôs assim: os mesmos motivos para considerar a razão humana incapaz de afirmar a existência de tal ser, quando colocados diante de nossos olhos, também são suficientes para provar a inadequação de todas as contra-afirmações. Assim, o ser mais elevado permanece, para o uso meramente especulativo da razão, um mero ideal, mas, no entanto, sem falhas. Um conceito que conclui e coroa todo o conhecimento humano, cuja realidade objetiva não pode, obviamente, ser provada por essa via, mas também não pode ser refutada. Comentando esse desfecho, o comentarista de Kant, Otfried Rolf, escreveu que Kant mostra que todas as três demonstrações de Deus fracassam, mas não conclui disso que Deus não exista. A afirmação negativa é tão impossível de demonstrar quanto a afirmação positiva. Assim, Kant não só rejeita a teologia especulativa, ele se mantém afastado, com igual rigor, de um ateísmo especulativo, que pretende demonstrar a não existência de Deus. A tese de Kant não diz que Deus não existe, mas que Deus se opõe a uma objetivação. Para qualquer fala objetivamente, ele é o totalmente outro. Mais precisamente, em termos teóricos, não se pode dizer nada sobre Deus. Mas, a despeito de tudo isso, Kant indicou a via moral como possibilidade para a demonstração da existência de Deus, já na sua primeira crítica, no caso, na sua Crítica da Razão Pura. Ele propôs que, uma vez que existem leis práticas absolutamente necessárias, no caso as leis morais, então, se elas necessariamente pressupõem qualquer existência como condição da possibilidade de sua força vinculativa, essa existência deve ser postulada, porque as condições a partir das quais a inferência a isso determina a própria condição é reconhecida a priori como absolutamente necessária. E na sua segunda crítica, ou seja, na Crítica da Razão Prática, explicando como se dá a existência de Deus como um postulado da razão pura prática, Kant argumenta que a lei moral conduz ao soberano bem, pois a moralidade é o primeiro elemento e parte principal do soberano bem. Ele explica assim: o postulado da possibilidade do soberano bem derivado do melhor mundo é, simultaneamente, o postulado da realidade de um soberano bem originário, isto é, o postulado da existência de Deus. Agora, era nosso dever promover o soberano bem e, portanto, temos não apenas a autoridade, mas também a necessidade ligada com o dever de pressupor a possibilidade desse soberano bem. Que, uma vez que só tem seu lugar sob a condição da existência de Deus, liga o pressuposto de Deus inseparavelmente ao dever, ou seja, é moralmente necessário assumir a existência de Deus. Ora, isso quer dizer que a possibilidade de produzir e fomentar o soberano bem no mundo é postulada pelo pressuposto de uma inteligência suprema, sendo que, como Kant diz, a admissão dessa existência está relacionada com a consciência do nosso dever, apenas na forma prática, que é na forma das nossas ações morais. Eu sintetizaria que as ações morais, isto é, o soberano bem derivado, exigem um referencial objetivo, isto é, o soberano bem originário. As leis morais ou leis práticas pressupõem a existência de algo como força vinculativa,
Então, essa existência deve ser postulada. O argumento moral, por essas e outras, tem se mostrado o mais eficaz para a existência de Deus. William Lane Craig diz que todos os dias, quando nos levantamos, respondemos à pergunta se há valores e deveres morais objetivos pelos quais devamos viver. O escritor russo Dostoiévski colocou no seu romance Os Irmãos Karamazov, em certo diálogo com um dos personagens que era ateu, a ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, sem um referencial, não haveria pareceres legais efetivos, cujas obrigações estivessem ligadas a ele. Seria apenas o homem diante do homem, a humanidade diante de si. Mas como eu já mostrei em um vídeo anterior, não é isso que acontece. As atitudes das pessoas no seu dia a dia são baseadas em valores morais objetivos, naquela noção de certo e errado. São leis que estão estabelecidas no interior de cada um e que não precisam estar impressas em papel ou colocadas em algum quadro de aviso. São leis universais que perpassam o tempo e o espaço, que não estão condicionadas a uma época ou a um espaço geográfico, como ocorre com particularidades da estética, né? Por exemplo. Eu sempre coloco nessas discussões que uma coisa é o relativismo estético, costumes, moda, estilo e etc. Outra coisa é o relativismo ético, as leis morais. Em estética, nós podemos falar em termos de subjetividade, mas em ética, os termos sempre serão objetivos.